Boa tarde, galera. Eu preparei aqui algumas coisas que é o que pelo menos eu mais uso, assim, desde coisas mais básicas até algumas adaptações aí, algumas coisas de formatação e em gráficos, né? Então, só para mostrar aqui a sequência do que eu preparei, eu acho que em 1h30, no máximo, a gente consegue ver tudo, tá? Eu preparei aqui uma parte aqui com algumas funções mais básicas aqui, para quem não mexe no Excel com tanta frequência, com as fórmulas e tal. Eu fiz aqui então uma primeira parte com algumas funções básicas, mas assim, bem básicas, para quem mexe bem pouco mesmo com Excel. Eu procurei alguns exemplos na internet para algumas coisas assim que eu estava meio sem ideia para criar um exemplo do zero. Então, assim, no Excel, sempre que a gente quer inserir uma fórmula, o comando é sempre iniciado pelo sinal de igual. Quando tu coloca um sinal de igual numa célula, ela entende que está vindo uma fórmula por aí, tá? Então, qualquer coisa que eu digitar errado, ele já vai dar erro aqui, porque ele entende que quando começa com o sinal de igual é porque tem que vir uma fórmula, tá? Que ela tem que estar com a sintaxe correta para poder calcular. Então, o que a gente acaba mais usando, então, para planilhas de cálculo, assim, no modo geral, eu peguei aqui um exemplo que aparece, sei lá, os meses do ano e um valor financeiro aqui. Então, dá para começar sempre fazendo uma formataçãozinha aqui, colocando margem, esse tipo de coisa, tá? Mais ou menos que nem eu fiz aqui já fiz aqui nessa planilha do lado, tá? Então, por exemplo, se tu quer somar todos os valores, a função que a gente usa é essa função de soma. Sinal de igual, soma. Essa parte aqui vai ser assim, uns 10 minutos, tá? Só para dar uma introduzida, assim, para quem não está familiarizado. Seleciona aqui os dados, fecha parênteses e pronto. A base de todas as fórmulas do Excel é essa, tá? É o sinal de igual, o comando da fórmula e os dados que tu quer que façam parte desse cálculo. Para calcular a soma dos valores é a função soma. Para calcular o valor médio dentre todos esses valores aqui é a função média, igual média, e entre parênteses eu seleciono os dados. Eu posso tanto digitar, por exemplo, do E3 até o E15, eu posso selecionar com o mouse também, aqui fecho parênteses. Se eu quero, por exemplo, saber qual que é o valor máximo, por exemplo, eu tenho um ensaio mecânico ali e eu quero saber qual que é a carga máxima que o corpo de prova atingiu. Eu não preciso ficar procurando na tabela, eu posso, por exemplo, usar a função máximo, seleciono os dados que eu quero, tá? E ele me dá aqui o valor máximo. Se eu quero saber qual que é o menor valor, também tem essa função mínimo, abro parênteses, e seleciono aqui os dados, e é isso. Se eu quero saber, por exemplo, qual que é o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, se eu quero fazer um ranking, assim, por exemplo, dos meses que dê um valor mais alto, por exemplo, eu posso usar essa função maior. Então, por exemplo, o maior dessa tabela, o maior valor dessa tabela, eu seleciono. Normalmente, quando vocês fazem uma fórmula, que assim ele já aparece a sintaxe da fórmula. Então, eu coloquei a matriz dos dados e agora eu sei que eu tenho que colocar um ponto e vírgula e mais alguma coisa. Ponto e vírgula. E aqui o K é qual a posição. Tipo, se eu quero o primeiro, eu coloco 1, se eu quero o segundo, eu coloco 2, assim por diante. Então, se eu quero saber, por exemplo, qual que é o primeiro maior, é esse valor aqui, ó, 148. Se eu quero saber qual que é o segundo maior, uso a mesma fórmula, só que eu coloco um 2 ali, e assim por diante, sabe? Tipo, o terceiro maior, coloco o 3 aqui assim, entendeu? Então, assim por diante. E o mesmo se eu quiser saber o menor valor. Se eu quero saber, por exemplo, o menor valor dessa série, eu coloco igual, menor, abro parênteses, seleciono os dados, ponto e vírgula e 1, porque eu quero saber qual que é digamos, o primeiro menor, tá? Se eu quiser saber qual que é o segundo menor, terceiro maior, só mudo aqui esse valor final, tá? Então, acho que essas aqui são as mais usadas aí. Quando a gente quer fazer, então, operações matemáticas simples também não tem mistério, tá? A gente sempre começa pelo sinal de igual, vou marcando o número, coloco o sinal aritmético, tá? E vou montando assim o cálculo do jeito que eu precisar, tá? Se eu quiser fazer um cálculo só, que não seja assim, tipo, uma tabela com vários valores e tal. Para símbolo de multiplicação, por exemplo, a gente usa asterisco. Para potência, a gente usa o acentinho circunflexo, enfim, tá?
Eu posso nas fórmulas também colocar parênteses, tá? Se eu ficar na dúvida do que o Excel vai calcular primeiro, ele vai calcular a multiplicação ou a soma. Se eu não sei, eu posso colocar aqui os valores entre parênteses também, tá? Posso colocar parênteses, tipo, dentro do outro, assim, posso montar várias entradas e várias saídas de parênteses, tá? Então, posso montar a equação do jeito que eu me sentir mais confortável no sentido de qual sinal, de saber qual sinal que o Excel vai calcular primeiro. Se eu quero calcular uma raiz quadrada, tem a função pronta, tá? Função raiz, e eu seleciono o valor, tá? Se eu quero, por exemplo, uma raiz cúbica, eu posso usar a função do expoente ali, né? Então, se eu quero, sei lá, raiz cúbica de 27, a raiz cúbica desse valor aqui. Então, eu posso colocar um acento para indicar que é expoente, abro parênteses, 1/3, que é a mesma coisa que raiz cúbica, né? Então, aqui ele me dá o valor, tá? No Excel, quando tu vai colocar uma expressão grande aqui, eu nem vou fazer, eu só vou pegar essa imagem da internet aqui, que acho que já esclarece bem. O Excel, ele dá essa sequência aqui para cálculo. Ele vai sempre calcular primeiro raiz e potência, depois multiplicação e divisão, e aí depois adição e subtração, sempre nessa sequência. Tá? Para não precisar ficar na dúvida quanto a essa sequência, para não precisar ficar lembrando dessa sequência sempre. Então, como eu falei, o melhor é sempre fazer as expressões entre parênteses, porque daí tu sabe como que isso vai ser calculado. Então, ele sempre vai calcular primeiro os parênteses mais internos. Então, primeiro, ele vai fazer, dentro dessa expressão, ele vai fazer 10 dividido por 2, que é primeiro multiplicação e divisão, para daí, então, fazer a adição. Aí depois ele vai calcular o parênteses de fora, daí ele vai fazer essa subtração individual, e aí, por fim, ele vai calcular essa multiplicação e essa subtração, tá? Então, quando tem alguma expressão grande, a melhor coisa que tu faz é colocar entre parênteses aqui para não ter perigo de Excel calcular errado, tá? Algumas coisas sobre arredondamento. Muitas vezes, quando a gente faz um ensaio, até se eu colocar aqui nos dados brutos aqui de ensaio, aparece muita coisa assim com 5 casas depois da vírgula, ou sei lá, pode ser até que apareça mais, enfim. E a gente não precisa trabalhar com todos esses valores, tá? Então, a gente tem duas opções, tá? Se a gente só quer que as casas depois da vírgula não sejam exibidas, tá? A gente pode trabalhar aqui com essas formas de exibição, tá? Aqui eu consigo aumentar e diminuir as casas depois da vírgula, tá? Só que, por exemplo, mesmo se eu tirar as casas depois da vírgula e deixar assim, por exemplo, era pi, aqui era 3,14, aqui ele está representando, está mostrando 3, mas na verdade deixa eu ver se ele continua sendo 3,14, tá? Aqui quando eu mudo a forma de representar, é só como ele mostra na tela, mas o número em si, que está gravado nessa célula, ele continua íntegro, ele continua do jeito que estava, do jeito que ele foi lançado. Então, se o objetivo for só não mostrar tanta casa depois da vírgula, então tu pode vir por aqui, pode vir por essa formatação aqui de aumentar ou diminuir as casas depois da vírgula, que daí tu vai estar mostrando, uh, tu vai estar só representando de uma forma mais limpa, assim, o número, tá? Mas ele continua com todas as casas possíveis. Já por outro lado, se tu quiser realmente arredondar um valor, fazer com que o valor mude, fazer com que ao invés de ser 3,14159, ele realmente se transforma em 3,1 e com mais nada do lado, tudo com zeros, daí a gente tem as funções de arredondamento, tá? Como é que eu chamei aqui esses valores, tá? Para testar essas funções aqui, peguei um valor com um número bem quebrado, tá? Peguei o π. Se eu quiser, até se eu estiver trabalhando com alguma coisa de trigonometria, ou enfim, se eu precisar colocar o valor do π, eu só vou colocar igual, π, abre e fecha, e ele já vai dar aqui o valor exato. E aqui é só, tá com duas casas decimais, porque ele está formatado para isso, mas ele está armazenado com várias casas depois da vírgula, tá? Se eu quero fazer um arredondamento, por exemplo, eu tenho os meus dados da máquina, ou eu tenho qualquer valor, enfim, qualquer resultado final que eu quero arredondar, eu tenho algumas opções. Eu tenho arredondar para baixo, o só arredondar, que daí o Excel decide se vai arredondar para cima ou para baixo, e o arredondar para cima, no caso. Aqui. Então eu posso usar qualquer uma dessas funções quando eu quero arredondar.
Então, como é que eu faço? Se eu quiser arredondar para baixo, por exemplo, esse valor. Então, eu venho... O nome da função é arredondar para baixo. Tá? Seleciono aqui o valor que eu quero arredondar e o número de dígitos. Então, se eu quero com um dígito só, depois da vírgula, ó, ele reduziu para 3,1. E aí eu posso aumentar o número de casas que ele realmente, ele vai só mostrar zeros, tá? Porque ele realmente truncou o número aqui depois da primeira casa, depois da vírgula, tá? Se eu quero arredondar, arredondar para baixo e mostrar 5 casas depois da vírgula. Então eu vou arredondar para baixo, arredondar, ponto para, ponto baixo, seleciono a célula e o número 5 aqui depois do ponto e vírgula. Então ele mostrou todo o valor completo, tá? Se eu dou só um arredondar, tem essa função arred, tá? Que essa função arred daí é o Excel que define se vai arredondar para cima ou para baixo. Provavelmente, se a casa seguinte for menor que 5, ele arredonda para baixo, se for maior, ele arredonda para cima, tá? E o arredondar para cima, então, que é o mesmo princípio, só que ele vai jogar para cima. Então, por exemplo, eu tenho 3,14, eu pedi para ele arredondar com uma casa só depois da vírgula, ele arredondou para 3,2, tá? Então ele vai arredondar conforme o número de casas aqui, tá? Em algumas situações, como para mostrar resultado no final lá, pode ser que seja interessante ou mudar a representação, ou arredondar. Normalmente a gente arredonda quando é o resultado final, já que tu não vai ter que calcular mais nada com ele, né? Enquanto o resultado estiver sendo usado em algum cálculo, tu só vai mudar a representação dele, né? Para não propagar nenhum erro. Aqui, a função condicional, tá? Essa função é que a gente usa seguido para... se eu quiser colocar uma condicional no sentido de, se uma informação for menor do que tal número é uma coisa, e se for maior do que tal número é outra coisa, sabe? Se eu quero ter uma, colocar aqui uma situação ou alguma coisa assim. Então aqui eu inventei um negócio muito aleatório, tá? Só para mostrar. Então, por exemplo, se eu quero criar aqui uma condicional para me dizer que, se a pessoa tirar mais do que 6 está aprovado, e se a pessoa tirar menos do que 6, então menos que 6 está reprovado. Então, dou o sinal de igual para iniciar a fórmula, se. Então, se esse valor for igual ou maior do que 6, então, tá, que é o ponto e vírgula, tipo, aqui primeiro eu coloco o teste lógico vai ser se esse número for maior que 6, daí aqui ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Eu quero que apareça um texto, né, se for maior ou igual a 6. E o texto é o aprovado, fecha parênteses, tá? Sempre que eu tiver que colocar texto na fórmula, eu coloco entre aspas, tá? Ponto e vírgula, e o valor se for falso. Então, se não for maior ou igual a 6, tem que escrever reprovado, tá? Na verdade, eu coloquei igual ou maior, mas é maior ou igual, tá? Se é maior ou igual, eu coloco o primeiro símbolo maior e depois igual. E aí, para copiar para baixo, eu posso só vir e colando aqui, tá? Teve um só, Josiel, francamente. Josiel tá no exemplo aqui da que coisa. Aí, Pra colocar atrasado ali, cara. atrasado, né? Mas, enfim, aí e eu posso também colocar, se eu quiser, mais de um critério aqui. Eu só vou dar um zoom aqui e mostrar como é que foi feito, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar o conceito aqui, por exemplo. Então, esse primeiro exemplo foi esse do aprovado e reprovado, tá? Então, beleza. Agora, por exemplo, se eu tirar menos que 6, tem que mostrar o conceito de. Então, se a nota, ali que é a célula B6, B65, quer dizer, se ela for menor do que 6, então é D. E como é um texto, eu coloco entre aspas. Caso contrário, eu tenho que botar alguma coisa aqui. Então, eu posso ir aumentando. Aqui dentro desse caso contrário, eu posso colocar outras condicionais e posso colocando quantas forem necessárias até eu ter minha condição completa, tá? Então, por exemplo, se eu olhar aqui nessa segunda, essa aqui foi a primeira, a do D, tá? Aí se eu quiser aumentar aqui, eu já coloquei que se for menor do que 6 é D, mas se eu quero colocar uma que menor que 7,5 for C, então eu posso colocar, se for menor que 6, então é D, caso contrário, se for menor do que 7,5 eu coloco C, tá? E assim eu vou acrescentando condicionais aqui, até eu chegar nessa última aqui. Essa última seria então,
Se o B65 for menor que 6, então é D. Caso contrário, uma nova condicional, que diz que se a célula for menor que 7,5, então é igual a C. Caso contrário, uma nova condicional. Se a célula for menor que 9, então é B. Caso contrário, aqui eu já não tenho mais nenhuma condicional, é a minha última opção. Então, caso contrário, vai ser A. Então essa função C eu posso usar para criar condicionais, tá? Para texto, para valores. Se um dado está fora do meu padrão, se um desvio está muito alto, eu posso criando avisos ali, posso criar um farol para dizer que, por exemplo, eu quero que o meu, sei lá, o meu erro máximo seja tanto, mas aí se chegar na hora e estiver acima disso, ele vai dar um aviso, tipo, o erro está muito alto, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então essa função ela acaba sendo bastante utilizada. E por fim, nessa aba, lá para frente a gente vai acabar usando, quando a gente for ajustar a curva, às vezes a gente vai ter que multiplicar todo um conjunto de dados por um único valor, tá? Então, muitas vezes a gente pode, em algumas situações a gente pode só copiar e colar as fórmulas, que ele vai puxar a célula junto, mas em algumas vezes a gente vai ter que trancar algumas células. Então, só para mostrar, vamos supor que eu tenho aqui vamos supor que eu tenho aqui um conjunto de dados, tá? Um conjunto de dados qualquer que eu vou precisar trabalhar com eles. Vamos supor que eu precise simplesmente copiar esses dados, que eu só queira copiar esses dados aqui para baixo, tá? Então, eu posso fazer uma fórmula, deixa eu fazer aqui. Posso fazer uma fórmula para o primeiro, tá? Eu quero que o A80 venha aqui, só deixa eu formatar direitinho, tá? E os outros eu posso só copiar e colar. Ó, pode ver que ele atualiza a posição da fórmula, né? Ele não vai copiar, tipo, o primeiro que eu fiz foi 1, ele não vai copiar um para todos. Então, tipo, aqui era o A80 e aqui embaixo é o C84. Então, ele faz essa atualização quando muda a posição. Se por alguma razão eu tiver que travar a célula, por exemplo, eu quero trabalhar só com esse valor aqui. Quero trabalhar só com esse 1 aqui. Então, eu posso travar a célula. Eu posso chamar o A80, tá? Só que aqui eu posso colocar um cifrão antes do A e um cifrão antes do número. E aí quando eu fizer esse copiar colar, ó, ele vai manter. Tá? Então, se daqui a pouco eu tenho que trabalhar um conjunto de dados, multiplicar todos eles por um número só, eu posso trancar aquele número para poder copiar e colar a fórmula. E aqui uns outros dois exemplos assim, que também podem ser úteis. Se eu quiser travar na coluna, por exemplo, então eu coloco o cifrão só antes. Então aqui, por exemplo, eu coloquei o A80, né? E olha só, quando eu copio para a coluna do lado, ele vai sempre manter a primeira coluna. Ó, a primeira coluna é 1, eu copiei para o lado, ele manteve a primeira e aqui manteve a primeira. Na linha ele atualizou. Só realmente na coluna que ele trancou o valor. Então todas as colunas vão ser A. Então o cifrão serve para trancar, seja a coluna ou seja a linha. Se eu quero trancar a linha, eu coloco o cifrão do lado do número. Então, ó, eu copio, pela linha ele atualiza, pela coluna ele atualiza, aqui eu acabo travando na linha, tá? Então, quando tu tem que trabalhar com dados que, tipo, é vários valores, mas um valor tá parado. Então, aquele valor parado, tu trava ele para não precisar, não ter nenhum tipo de erro na fórmula. Isso aí depois a gente vai mexer ali quando estiver atualizando, quando estiver ajeitando as curvas ali, tá? Então, tá, nessa planilha acho que era isso. Essa planilha eu vou passar para vocês depois, se alguém quiser ver alguma forma e tal. Outros dois comandos, antes de entrar na parte dos gráficos aqui, que acabam sendo úteis, tá? É os comandos procv e o proch. Tá? Esses assim eles servem para buscar informações dentro de bancos de dados, tá? Então vamos supor, aqui é um pedaço um conjunto de dados aqui de algum ensaio. Eu nem vi qual foi, mas dados que vão formar uma curva de carga versus deslocamento. Tá? Então aqui eu tenho na primeira coluna eu tenho deslocamento e aqui eu tenho carga. Vamos supor que eu queira saber assim, tipo, tá, eu quero saber com qual carga que estava sendo aplicado no momento em que o deslocamento estava igual a, sei lá, 2,3, por exemplo, tá? 2,3, tá?
Aqui ele me disse que esse valor é 376. Então, se eu vier aqui no 2,3, ó, ele pega, no caso ele pega o de baixo aqui, no caso, ele arredonda para menos, né? Aqui para 2,30034 seria esse, e ele arredonda para baixo, então ele pega desse dado aqui, mas se eu tenho um grande conjunto de dados, ele dá uma boa ideia, ó. Por exemplo, se eu quero saber qual é a carga que estava quando o deslocamento estava igual a 2,4, ela estava em torno de 402, e aí se eu olhar aqui, ó, 2,4 é que realmente estava em torno do 402. Tá? Então ele serve para isso, ele serve para tu digitar um dado, e esse dado vai estar na primeira coluna, e ele vai dar o resultado, como resultado, o valor que estava do lado, na coluna do lado, na linha mais próxima. Tá? Claro, depende de arredondamento também. Então como é que eu faço essa fórmula? PROC-V, qual que é o valor que eu estou procurando? O valor que eu estou procurando é esse aqui. Tá? Ponto e vírgula. Aí ele pede aqui, ó, a matriz tabela. Então eu venho aqui, pego a tabela, onde os dados vão estar inseridos. Tá? Número, índice e coluna. Eu quero que o resultado dele seja o que está na segunda coluna. Então eu vou colocar aqui 2. Tá? E aqui eu tenho que escolher se a correspondência tem que ser exata ou se tem que ser aproximada. Como a gente está trabalhando com um número muito quebrado, eu vou colocar correspondência aproximada. Tá? Que vai aparecer verdadeiro. Tá? Então, ó, ele me deu o resultado. Ó, ele pegou esse valor aqui, procurou na tabela e me deu o valor que estava na segunda coluna, mais próximo ao dado que eu procurei. Tá? Então, isso acaba sendo útil se tu quer saber qual carga que tinha com deslocamento máximo, com determinado deslocamento, enfim. Tá? Então, essa função PROC-V. Tem uma função semelhante também, que ela pode ser útil, que é a função PROC-H. Tá? Essa função ela vai procurar um valor na primeira linha da tabela e retorna o valor na mesma coluna de uma linha especificada. Então, por exemplo, aqui como exemplo eu peguei alguns ensaios. Eu tenho aqui em cima as famílias que eu ensaiei. Tenho aqui meus resultados. Acho que foram feitos 3 ensaios de cada família. E aqui a média. Tá? Lembrando que para a média aqui eu só fiz igual, média, tá? E puxei aqui, beleza. Então, e fui copiando para os demais, tá? Daí ele atualizou a fórmula. Então a ideia é, por exemplo, eu coloco aqui o número da família, sei lá, família AN1. E ele atualizou aqui, ó, a média da família AN1 é 38,19. Tá? Então daqui a pouco, se tu tem um banco de dados muito grande, talvez essa função acabe sendo útil. Por exemplo, a família AM5. A família AM5 deu a média, deu 45,85 de média, tá aqui o valor. Tá? Então, como é que é essa função? PROC-H, o valor procurado é esse aqui, a matriz tabela de onde eu quero achar esses dados é essa aqui, o número do índice é a linha de onde eu quero tirar esse resultado, então essa é a minha matriz, então eu quero da primeira, segunda, terceira, quarta, da quinta linha, então eu vou colocar um 5, tá? E aqui assim, é só esses valores aqui mesmo, eu não tenho valor quebrado e tal, então eu posso colocar correspondência exata, tá? Até porque não são números, né? Ele vai se perder se eu colocar o aproximado. Tá? Então, tá aqui. Tá? Então, se eu mudar a N1, ele mudou aqui, tá? Então, essas funções são para busca de valores em banco de dados maiores, como resultados de ensaio, por aí vai, tá? Então, essa parte foi aqui de umas fórmulas mais básicas aí que acabam sendo úteis aí. Eu vou falar um pouco de gráficos de ensaio, tá? Como que a gente monta e tal. Então, assim, quando a gente pega os dados brutos da máquina de ensaios, esse aqui acho que é da Instron, a máquina vai dar vai dar um arquivo que vai abrir no Excel, mas ele vai abrir assim, ele vai abrir todos os dados estão numa mesma coluna, né? Então são várias, dá para ver que aqui são várias colunas, mas aqui no Excel abre tudo na mesma, ó, ela tá tudo num lugar só, tá? E a gente tem que transformar isso em gráfico, então, né? Então, a primeira etapa para a gente construir os gráficos de ensaio é a gente transformar esse arquivo, tá, numa tabela de dados pelo menos assim, porque daí eu vou conseguir pegar o deslocamento e vou conseguir pegar a carga, que é o que eu preciso para fazer meu gráfico. Tá?
Então, como que a gente vai fazer? Eu vou abrir, então, o arquivo original, que no caso, ele normalmente tem esse nome de arquivo aqui, deixa eu abrir. Normalmente ele tem essa nomenclatura, né? Número 1 e depois é contínuo para cada amostra, tá? Eu só copiei para cá para ficar mais fácil aqui de manusear. Ah, então eu venho aqui em cima, tá? Seleciono, aí eu venho em dados, e aqui eu clico em texto para colunas, tá? Daí ele vai separar. Ah, aqui tem que cuidar muito como que o Excel está formatado, tá? Porque, por exemplo, aqui, nesse caso, dá para ver que o separador decimal dele é ponto. E aí, só que o do meu Excel aqui, que acho que por padrão da maioria acaba sendo vírgula. E ele não faz essa separação, sabe? Ele não faz. Se eu colocar aqui como. Se eu deixar assim, só se eu fizer a separação. Deixa eu mostrar aqui como é que fica, peraí. Tá, olha só o que aconteceu aqui. Ele era tudo com vírgula ali, mas ele entende que ponto é separador de milhar. Então, olha só, aqui, sei lá, acho que era 0, alguma coisa e ele transformou num número gigante. Tá, então tem que muito cuidar isso. Então, assim, quando eu mudo o texto para colunas, ele vai pegar um caractere, ele vai dizer qual caractere que está separando entre uma coluna para outra. Aqui no caso dá para ver claramente que é o que está separando é a vírgula, né? Pode ver que eu tenho um número, vírgula, outro número, vírgula, outro número, vírgula. Essa vírgula que é o separador de coluna. Tá? Então, o que eu costumo fazer? Eu vou primeiro dar um localizar e substituir, dou um Ctrl L, localizar e substituir. Esse vírgula vai dar problema agora quando eu substituir o caractere aqui de ponto para vírgula, né, para separar bem os números. Então eu pego, localizo as vírgulas e substituo, sei lá, por um traço. Tá? Substituir tudo. Tá, beleza. Então olha aqui, ó, antes estava vírgula e agora está um traço. E aí agora eu tenho que pegar esses pontos aqui e transformar ele em vírgula. Então eu dou um Ctrl L de novo, localizar e substituir, o ponto, localizar ponto e substituir por vírgula. Tá? E dou um substituir tudo. Tá? Agora sim, olha aqui, ó, tá tudo com vírgula. Então agora não vai dar mais aquele problema. Agora tudo que eu colocar aqui de que transformar em número, ele vai respeitar aqui a casa decimal, tá? Agora vamos separar. Agora sim vamos separar os dados e vamos transformar em tabela. Então eu seleciono aqui a primeira coluna, venho na guia dados e seleciono aqui a opção texto para colunas, tá? Então, ó, escolha o tipo de campo que melhor descreve seus dados. Então eu deixo essa primeira opção, delimitado, caracteres como vírgulas e tabulações separam cada campo. Avançar. E agora eu tenho que dizer qual que é o meu delimitador. Meu delimitador aqui é o tracinho, né? Então eu seleciono, não tem essa opção. Então outros, aqui. E olha só, aqui ele já ficou com a cara certinho. Ó. Ele pegou onde tinha traço e separou para a coluna, puxou para a coluna do lado. Então dá um avançar. Aqui tá tudo certinho, não precisa, formato dos dados, não precisa mudar nada. E dou um concluir. Tá. Então, deixa eu ver se ele pegou. Se eu vier aqui, esse aqui é um que eu tinha feito antes aqui. Ele aparentemente tinha dado certo. Deixa eu ver. Aqui tem uma extensão aqui que não pegou, não sei porquê. Mas enfim, os demais pegaram aqui, ficou com a vírgula certinho e tal. Ah, aqui, ó. Esse aqui é o mesmo arquivo, só que eu já tinha feito essa separação, tá? Então ele tá tudo certinho com as vírgulas aqui no ponto certo, tá? Então agora vamos transformar isso aqui em gráfico do jeito que a gente colocaria num trabalho. Então, esses dados aqui de deslocamento, tem os dados de tensão aqui e tal, tem que ver quais dados que vão ser utilizados. Eu normalmente só pego carga e deslocamento, nem calculo tensão. Se eu precisar calcular tensão, eu calculo depois em separado, sabe? Então, eu coloquei aqui do lado, ó, numa outra guia, coloquei aqui o deslocamento e coloquei aqui a carga, tá? Então, deixa eu ver, peguei aqui só os o valor em milímetros aqui e o valor da carga, tá? Só essas duas colunas aqui, o resto não é dado desnecessário, tá? Então eu não peguei. Então, beleza, o que me interessa aqui é o deslocamento que está no eixo X e a carga que está no eixo Y, tá? Então,
Eu posso para fazer gráfico, então eu posso selecionar esses dados, seleciono todos. Como é que eu seleciono eles aqui para não ter que ficar rolando até embaixo? Eu posso vir aqui em cima, ó, aí eu aperto Shift pro lado, tá? Ele vai selecionando. E daí para eu não ter que ficar assim e descer até chegar no final, eu posso vir aqui, aí eu apertei aqui Ctrl, tô com Shift e Ctrl ao mesmo tempo, e só aperto uma vez a setinha para baixo, tá? Então Shift e Ctrl para baixo, ele vai selecionar todos os dados que eu tenho aqui, tá? Até o final. Eu tenho 1998 dados, ele pegou tudo. E daí então, vou inserir gráfico, tá? E usualmente aqui para esse tipo de ensaio eu uso esse gráfico de dispersão, tá? Que é o gráfico por pontos aqui. É o que mais acaba dando certo aqui. Então, dou um OK e ele vai aparecer esse gráfico aqui, tá? Que é o mesmo que eu já tinha colocado aqui em cima. Não sei como é que tá, se tá tranquilo, se eu tô sendo muito repetitivo, se alguém tem alguma dúvida. Não? Suave, Thiago. Tranquilo? Beleza. Então, assim, esse é o gráfico padrão que o Excel dá. Tá? Só que, assim, se a gente colocar esse gráfico num trabalho, não vai ficar muito legal. Então, aqui que a gente tem que cuidar da formatação para deixar ele uma forma que mais apresentável, né? Então, o que a gente pode fazer primeiro? Ah, esse gráfico de dispersão é o que melhor tem o formato, né, do gráfico de ensaio, como a gente quer, não tem barra, não tem nada, ele é realmente só um dado do lado do outro. O que a gente pode fazer primeiro, então, é inserir linhas. Aqui ele parece que é uma linha, né? Mas se eu der um super zoom aqui, ele na verdade é um monte de pontos, um do lado do outro. Ih, perdi. Enfim, ele é um monte de pontos aqui. Pode ver que, digamos, desse de cima para esse aqui de baixo ele não tem linha nenhuma, tá? Então, o que a gente faz? Vamos inserir linha. Peraí. Tá, aqui eu cliquei em cima da curva, ele selecionou todos os dados. Deixa eu ver. Aqui, ó, linha. Posso colocar uma linha sólida. Ó, ele colocou uma linha em cada ponto, né? Ela ficou visível aqui. E o marcador eu posso tirar fora. Então, opções de marcador, posso colocar nenhum. Então, ó, pronto, ele virou uma linha contínua. Beleza, que já está mais apresentável para a gente colocar no trabalho. Normalmente, não sei, eu acabo tirando essas linhas de dentro aqui. Não sei se todo mundo faz assim, mas dá para tirar. Tá? Aqui a gente pode colocar numa. Normalmente o título aqui a gente também tira, né? Então, o título do gráfico aqui eu posso clicar em cima e deletar. Os eixos a gente pode colocar em preto, então eu posso clicar em cima e colocar. Deixa eu ver, linha. Aqui, formatar eixo, né? Linha. E coloquei aqui uma linha preta, ficou? Deixa eu ver. Linha sólida, preto. Agora ficou. Tá. Eu posso clicar aqui em cima e colocar em outra fonte, colocar, sei lá, da fonte que tiver trabalho, sei lá. Tá. Se eu quiser colocar os tracinhos do lado de cada número, eu posso colocar aqui marcas de escala, ó, aqui nesse formatar eixo. Marcas de escala. Posso colocar interno ou externo. Se eu colocar externo, ele fica aqui o risquinho para fora, tá? Posso fazer a mesma operação aqui pro de baixo. Arial, tanã, preto, linha sólida, preto, beleza? Tá. A unidade, aqui vocês podem trabalhar com, deixa eu ver, números, categoria, número, tá? E ele vai colocar aqui com as casas depois da vírgula que vocês quiserem. Tá? Para eu colocar o nome do eixo, eu posso vir aqui clicar no gráfico e aqui já nas ferramentas de gráfico ele tem essa opção de adicionar elemento. Tá? Então eu posso vir aqui e adicionar o que eu quiser. Ele tem praticamente todas as opções do Excel para gráfico, ele vai estar aqui nesse menu. Então eu quero colocar o título dos eixos, posso colocar aqui um título horizontal, o título vertical, tá?
E aqui eu consigo ir mexendo internamente aqui para deixar ajustadinho, tá? Sei lá, aliar e tal, mudo a fonte. E assim eu posso fazer toda a formatação, tá? Para colocar para colocar legenda, eu posso vir aqui em legenda, selecionar onde que eu quero posicionar a legenda, tá? Se eu quiser eu posso mexer ela aqui dentro e tal, tá? Então, beleza. Esse gráfico aqui da direita, que eu já tinha ajeitado ele antes, tá? Então esse gráfico aqui ele já tá com um formato assim adequado para colocar no trabalho, né? Mas a questão é que essa linha inicial, esse deslocamento inicial aqui é algum problema, né, que eu tive no meu ensaio. Daqui a pouco eu não quero invalidar esse dado, né? Daqui a pouco a única coisa que me interessa desse ensaio vai ser a carga máxima. Então eu posso manter, o ensaio pode continuar válido. Só que, por exemplo, esse ensaio aqui é um ensaio de compressão sei lá, as flanges que eu usei em cima e embaixo do meu corpo de prova, talvez elas não estavam bem encaixadas. Então ela, sei lá, começou a se mexer no momento que começou a ser aplicado força. Então eu posso, esse dado ele tá válido, ele não tá, não vou jogar fora esse resultado, mas fica estranho se eu mostrar isso se eu mostrar o gráfico desse jeito no trabalho, né? Então eu tenho um jeito que eu faço aqui para tirar essa parte, tá? Então eu vou mostrar aqui na próxima aba. O objetivo então é tirar só essa parte, tá? Mas sem ter que mexer no dado principal que me interessa, que é a carga máxima. Então aqui o que eu fiz? Eu tirei o dado, tirei essa parte que eu não queria, desloquei o gráfico para a origem e apliquei um fatorzinho de correção na altura para que a carga máxima se mantivesse a mesma. Tá? Então é um jeito de eu não estou burlando nenhum dado, tá? Porque a minha carga máxima continua sendo igual, mas eu tirei essa parte aqui que não me interessa. Como é que eu fiz isso? Isso aqui é até um modelinho que eu tenho pronto, assim. Então para todo ensaio que eu fizer, eu vou usar essa mesma aba, vou colar os dados aqui, vou colar os dados de origem e tirar daqui os dados finais, tá? É uma coisa meio automatizada. Então, vamos supor que eu queira corrigir esse gráfico então. Então eu vou copiar os meus dados, eu vou copiar daqui, eu vou pegar até o final no caso, né? E vou colar aqui nessa minha aba, tá? Essa transferência eu tinha feito antes e coloquei todos os dados aqui até o final, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que eu queira tirar os dados, deixa eu dar um zoom aqui no gráfico. Tadadadã, tadadadã, aqui. Tá, vamos supor que eu queira tirar do gráfico, sei lá, do 2500, da carga máxima de 2500 para cá, tá? Ou sei lá, do deslocamento de 5 e pouco, de 5 milímetros e meio para cá, por exemplo. Vamos supor que daqui, desse ponto aqui para cá, eu quero tirar fora. Então vamos pensar assim, tá, vamos considerar a carga de 2.500 ali, que está na metade mais ou menos, né? Então eu vou procurar no meu gráfico onde que está esse valor, tá? Aqui nos meus dados de origem. Deixa eu ver. Vou descendo aqui. Eu vou descendo. Peraí. Aqui, já passei. Tá. Sei lá, aqui. Tá, esse 2.300 aqui. Então vamos supor que eu só quero considerar no gráfico o que aparece daqui para baixo, tá? O que está daqui para cima é aquela linha horizontal que eu quero tirar fora, tá? Então eu vou pegar esses dados e vou colocar no novo gráfico, vou separar eles. Então aperto Shift pro lado, aí ainda com o dedo no Shift eu aperto Ctrl e vou para baixo, tá? Então ele selecionou só os dados que eu quero manter. Então eu vou colar eles aqui do lado, tá? Deixa eu ver se não tem nada para baixo, não, tá certo. Então agora esses dados são que me interessam, tá? Só que se eu colocar agora esses dados aqui que eu separei no gráfico, o que vai acontecer é que o gráfico vai começar no ar, né? Ele não vai começar no 00, ele vai começar na origem, ele vai começar aqui assim. Então eu tenho que trazer essa linha para a esquerda e para baixo. Então como é que eu faço?
esse deslocamento, que agora começa em 5,05, eu tenho que fazer ele começar em 0. E essa carga, que começa agora em 2000 e pouco, eu tenho que fazer ela começar em 0 também, tá? Então, como que eu faço? Eu defini aqui que eu quero dar um offset para a esquerda no valor de 5,05 e aqui eu quero dar um offset para de 2.333 para o y descer para o 0. Então tá, aqui agora eu vou fazer de novo já com a amostra ajustada. Eu vou pegar esse dado, tá? E vou tirar esse 5,05, tá? Se eu fizer isso aqui lá para baixo, ó, vai dar erro, porque ele atualiza a posição da fórmula, tá? Então por isso que eu tenho que bloquear, para que mesmo quando eu copiar para baixo, ele bloqueie essa célula M4. Então como é que eu faço? Eu coloco o cifrão aqui antes do M e antes do 4. Beleza, então tudo que eu colar aqui para baixo, ó, ele já vai manter na fórmula aqui o M4, tá? E aqui para ajustar, aqui eu tenho que fazer o ajuste então da curva, da carga. Só que aqui eu tenho um problema, né? Se eu simplesmente tirar esses 2.333 da curva, a minha carga máxima, que é um dado importante que eu não quero alterar, ela vai cair também, né? Ela vai cair de, sei lá, era 26, ela vai cair para 23. Eu não quero que ela caia, eu quero que ela se mantenha em 26. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um fator, tá? Eu pego aqui esse 2.600, que era o valor da minha carga máxima que eu quero manter, dividido por essa nova carga máxima que, se eu mudar o gráfico, vai cair para 23 mil. Tá? E ela deu esse valor, a divisão de um pelo outro deu 1,09. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse offset, esse dado aqui menos o offset, tá? E multiplicado por esse fator. Tá? Então aqui, ó, como ele tá, eu vou ter que travar, coloco o cifrão antes e depois, cifrão antes e depois, tá? E assim ele já calcula tudo daqui para baixo, tá? Se for ver agora como que esse gráfico ficou, é aquele que eu mostrei antes para vocês, ó. Eu tirei essa parte feia, tá? Uma baita de uma parte feia, tá? Tirei fora. O gráfico agora ele começa de uma parte mais elegante, digamos, tá? E a carga máxima, que é o dado que eu vou extrair desse gráfico, ele se mantém exatamente igual, tá? Então, assim, claro, esse exemplo que eu peguei é um exemplo bem exagerado, sabe? Quando eu faço saída de compressão e a flange não quer entrar de jeito nenhum, então eu deixo que a Instron mesmo empurre a flange para dentro. Mas assim, vira e mexe com qualquer ensaio, tanto de compressão como tração, às vezes acontece dele começar com esse cantinho arredondado aqui embaixo e eu ter que tirar ele fora, tá? Então essa é uma é uma maneira aí de poder tirar esse cantinho que tu não quer que apareça, tá? Sem mexer nos resultados, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho um outro exemplo para mostrar, tá? Que é o mesmo, acontece a mesma coisa, tá? Que eu tenho dois ensaios, tá? Do que é um ensaio, não vem ao caso, mas tipo qualquer ensaio que gerar essa curva inicial que eu precisar mudar, eu posso fazer a mesma coisa, tá? Esse pedaço aqui é uma parte indesejável. Então o que eu fiz? Eu peguei ali primeiro para esse corpo de prova número 2 aqui, tá? Para esse segundo corpo de prova, eu fiz aqui. Ó, eu copiei para cá só para ficar mais fácil de entender, tá? Esses aqui são os dados que eu peguei aqueles dados brutos que a gente tirou do arquivo CSV da máquina, tá? Eu tenho aqui o deslocamento e a carga. Aqui tem o tempo, mas é porque veio junto, tá? Mas não tem necessidade, eu não vou usar. E aqui é a mesma coisa então. Se eu olhar no gráfico, eu posso ver que, sei lá, vamos dizer que do 2.500 aqui para baixo tá estranho, é o 2.500 que eu quero tirar, tá? Então eu venho. 2.200. Então vamos dizer que eu quero vir tirar 2.200. Seleciono. Shift. Peraí. Seleciono, Shift Ctrl. Tá.
Colo aqui, beleza. Então agora eu já tenho os dados selecionados, só que eu preciso tirar esse 4.1 e tirar esse 2.200. Então eu vou tirar ele de todos. Então olha só, deixa eu até tirar essa, só para não atrapalhar aqui. Então olha só, eu tinha o 4, fiz o 4 menos esse deslocamento que eu quero, né, que vai ser 4 para todos. Então todos esses valores aqui eu tirei 4,16, ficou assim. E aqui da carga de todos esses valores eu tirei esse 2.200 e pouco, tá? Que é o primeiro dado aqui. Então assim, todos começam do zero. E aqui mesma coisa, eu fiz um menos o outro e multipliquei por aquele fator. O que que é esse fator? Se eu tirar 2.253 newtons de todos os meus dados, a minha carga máxima era 43.000, vai passar para 40, e eu não quero. Então eu dividi um dado pelo outro e ficou esse fator de correção 1,05. Então, esse valor máximo que era 40.000, vai ser multiplicado por 1,05 lá no final aqui da operação, e aí tudo volta ao normal, tá? Então, vamos ver como é que ficou. Eu tenho aqui o gráfico, tá com a formatação aqui que já veio no Excel, tá? Posso aqui selecionar dados. Se eu quiser, então, adicionar uma curva a esse gráfico, tá? Eu venho aqui, eu já tenho aqui as duas curvas, né? CP2 e CP3. Posso adicionar, né? Então, aqui tá, nome da série, deixa eu ver se eu tenho aqui algum nome. Aqui, sei lá, dados arrumados, pode ser. Os valores do eixo X, que é o deslocamento. Tá? E os valores do eixo Y, que é a carga. Tá, vamos ver se deu. Aqui. Ó, beleza, já arrumou. Podem ver que eu não tô alterando nenhum dado, porque a minha carga máxima é exatamente igual, tá? E eu tirei essa parte aqui do ensaio que eu não quero que apareça, tá? Então, deixa eu ver. Acho que dessa parte era de gráficos, acho que era isso, tá? Uma outra aba que eu queria mostrar para vocês era a questão de como trabalhar gráficos com desvio padrão, aí que a gente sempre trabalha com várias amostras por família, né? Isso gera um desvio padrão, que vira e mexe a gente vê que às vezes não está representado nos gráficos, tá? Então, eu coloquei aqui um passo a passo, tá? De como colocar esses valores. E aí depois a gente continua com mais algumas coisas de estatística aqui. Mas olha só, aqui só para usar como exemplo, eu peguei alguns ensaios que eu tinha, tá? Isso aqui é ensaio de condicionamento de água, de absorção de água, quer dizer, e de resistência à compressão. Eu fiz alguns cilindros e esses cilindros tinham opções sem condicionamento, condicionamento em água natural e condicionamento em água do mar. Tá? Isso aqui é uma tabelinha que eu peguei da dissertação ainda. Então aqui são os meus resultados, né? Eu tinha feito 3 amostras por família. Como é uma amostra grande, né? Eu fiz menos do que 5. E aqui, beleza, vamos supor que eu tenho que calcular a média de todas elas, tá? Então, olha só, é como a gente viu na primeira aba ali. Se eu quero saber a média de cada família, média, abro parênteses, seleciono os dados que eu quero calcular a média, fecho e dou um Enter, tá? Essa abinha verde que ele aparece, ó, que não é um aviso de erro, eu posso clicar em ignorar, tá? Porque eu selecionei alguns números, mas tinha outros números aqui junto e o Excel entendeu que talvez eu tenha selecionado errado, que talvez eu tivesse que ter selecionado todos os números, mas não, tá certo, então eu só cliquei em ignorar, tá? Então, posso fazer isso aqui para todos, tá? Vou fazer só para mais um aqui, sei lá, média, os valores que eu quero, fechei, pronto, beleza. Tá? E assim eu fiz o cálculo da média para todas as famílias, para as minhas 9 famílias, tá? Que são com padrões diferentes e com condicionamentos diferentes, tá? Então essas 9. Beleza. Agora eu quero calcular o desvio padrão, tá? Porque assim, esse gráfico que eu vou fazer aqui é o gráfico das médias. Eu tenho aqui 9 barras, né? Que é uma barra de cada família. E eu quero saber qual que é a resistência máxima à compressão. Então eu fiz a média deles, que é o que vai ser o meu dado de entrada para esses gráficos. E agora para cada um deles eu tenho que traçar o desvio padrão. Então,
eu posso fazer aqui, ó, desvipad, desvio padrão, e eu seleciono aqui quais os dados que eu quero calcular o desvio padrão. Fecho e pronto, tá? Então assim eu posso fazer para todos. Aqui eu já tenho feito, então só vou fazer mais um aqui, por exemplo. Igual, desvipad, abro, tá? E fechei, beleza. Então, ok, aqui eu tenho os valores que eu quero colocar no meu gráfico, e aqui junto aqui eu tenho o desvio padrão. Então assim, tem que pensar que cada eixo do gráfico pode ter um desvio padrão diferente, tá? Então por isso que eu calculei assim, são 9 valores para as barras e 9 valores para desvio padrão. Aqui no caso, cada um deles é diferente. Então, beleza, vamos fazer gráfico disso tudo. Deixa eu ver. Aqui eu separei, deixa eu fazer um negócio aqui para ficar mais fácil. Então aqui eu seleciono os meus dados, ó, com as legendas mesmo, ó, de condicionamento e de padrão de enrolamento. Inserir, gráficos recomendados. Tá? Aqui vão aparecer todos os possíveis gráficos, aí eu vou selecionar meu gráfico de barras, tá? Então, ok, é o mesmo gráfico que já estava aqui, tá? Esse aqui é o gráfico padrão do Excel, tá? Aí se tu coloca no trabalho um gráfico assim, vai parecer que tu não teve muito cuidado, assim, em melhorar o layout dele, né? Então a gente vai dar uma melhorada aqui. Então o título a gente não costuma colocar em figura, né? Aqui eu posso apagar essas barras, posso vir que nem eu fiz no anterior, ó, vamos no eixo Y, por exemplo, eu vou colocar uma linha sólida, preta, eu vou colocar marcas de escala, que é os risquinhos ali do lado de cada número, vou colocar externo, tá? O número aqui, posso mudar aqui a formatação, tá? Aqui embaixo faço a mesma coisa, preto, mudo o tamanho, a linha sólida preta, beleza. Aqui também eu consigo mudar o que eu quiser. Tá, beleza. Então, ok. Isso aqui eu posso mudar conforme eu quiser aqui dentro, tá? Coloquei legenda. Falta colocar aqui, então, os rótulos dos eixos, né? Então eu posso clicar aqui, ferramentas de gráfico, e colocar aqui o eixo principal, horizontal principal e vertical principal, tá? E aí ele vai, deixa eu ver, aqui. Então eu venho aqui, salarial, preto, e boto o tamanho que eu quiser, tá? Então pode ser carga máxima de compressão, tá? E aqui, opa, salarial, tá? Que é o meu famoso padrão de rolamento. Tá? Então, beleza, assim ele já fica mais apresentável para colocar no trabalho. Só que aí a gente tem que colocar agora esses os eixos em cima aqui do desvio padrão. Então, como é que a gente faz? Eu clico aqui no gráfico e ele tem as opções aqui do que eu posso colocar. Então, eu tenho a opção barras de erros, desvio padrão. Tá. Desvio padrão? Mais opções? Não. Tá, desvio padrão, ele colocou. Só que assim, de onde é que ele tirou esses valores aqui eu não sei, tá? Pode ver que ele tá tudo em cima, tá? Um negócio meio esquisito. Daí agora a gente vai ter que vir um por um para arrumar e colocar ele na posição certa. Então o desvio padrão ele é para mais ou para menos. Então a gente representa, a gente coloca ele aqui ó, em ambas as direções, tá? Eu posso colocar ele só embaixo ou só em cima, mas a gente costuma colocar em ambas as direções, para cima e para baixo. E eu posso especificar um valor, tá?
Coloco aqui então personalizado, especificar valor. Eu já tenho aqui meu desvio padrão calculado, né? Então, eu posso fazer... Eu tenho duas formas que eu posso fazer. Eu posso selecionar um valor só para essa barra específica, que olha só, o valor do erro positivo é esse aqui, e o valor do erro negativo é esse aqui também, é o mesmo, tá? E ele fez, tá? Só que o problema é que aqui ele está vinculado com esses demais, né? Aqui eu tenho... ele pegou que eu tenho... que esses três eixos aqui são de uma mesma família. Então, o que eu posso fazer para agilizar aqui o serviço é seleciono, tá? Especificar valor. Quando eu especificar valor, eu já venho na coluna toda, ó. Então, tipo, todos eles aqui são para as amostras não condicionadas. Então, eu posso vir aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Um para um, aqui, e seleciono aqui. Deixa eu ver se deu certo. Deixa eu ver. Olha aqui, ó, ele deu certo, ó. Ficou agora um com cada tamanho. Eu só selecionei continuamente aqui, ó. Pode ver que esse aqui ficou pequenininho, esse aqui ficou maior, que é 2,93. E esse aqui ficou bem pequenininho, porque é 0,57, tá? Então eu vou fazer aqui rapidinho para os demais aqui, porque isso é rápido. Personalizado, especificar valor. Para mais, esse aqui é água destilada, que é esse aqui. E o para menos, esse aqui também. Beleza? Ok, ó, pode ver que eles ficaram diferentes um do outro. E por fim, personalizado. Aqui foi. Mesmo foi. Beleza. Tá? Então aqui ele colocou o valor do desvio padrão, então, para cada curva. Tá? Então, sempre que a gente fizer uma análise estatística ali, de calcular desvio padrão e tudo mais, a gente sempre tem que colocar esses símbolos aqui indicando, tá? De onde até onde que essa barra pode estar indo. Dessa parte eu acho que era isso. Tá. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é a análise de variância. A gente pode fazer uma nova. Tem vários outros softwares aí que dá para usar e talvez alguns até que sejam melhores que o Excel para isso. Tem o Origin, tem aquele StatGraphics também do Delucis, tem vários softwares aí que fazem análise de variância, tá? Eu nem vou entrar muito no mérito da explicação da parte estatística aqui, só vamos fazer o cálculo em si mesmo, tá? Mas para esse aqui, a gente tem que vir em dados, na guia dados, análise de dados, tá? E daí eu tenho aqui a nova, deixa eu ver qual que eu escolhi aqui. A nova do fator duplo sem repetição. Então eu venho, deixa eu ver, análise de dados, a nova fator duplo sem repetição. Beleza? Tá. Então agora ele quer saber, ele está me perguntando qual que é o intervalo de entrada. Então eu seleciono, tá? Posso selecionar com os rótulos aqui, tá? O condicionamento, os padrões aqui, posso colocar junto, não tem problema. E daí eu deixo marcada essa opção aqui, ó, rótulos, para dizer que eu vim com os meus, que eu selecionei os rótulos junto, tá? E daí aqui eu posso colocar numa nova pasta ou numa nova planilha, enfim, tá? Dou um OK e tá aqui. Ele me deu o resultado. Ele gerou uma nova guia, essa guia que não tinha, tá? E ele gerou esse relatóriozinho aqui, tá? Que ele pegou os dados, fez todo o cálculo de soma, média, variância, enfim. E daí normalmente o que a gente olha para análise de variância, tá? Sem entrar muito no mérito da estatística, mas o que a gente normalmente acaba olhando, aqui eu já tenho calculado, é esse valor desse fator P, né? Normalmente a gente vem em trabalhos, quando P é menor do que 0,05, significa que o parâmetro tem influência significativa no resultado. Então, deixa eu marcar aqui de outra cor, para ficar mais fácil. Deixa eu ver. Tá, vou marcar assim. Tá. Então, no caso aqui primeiro, ele faz a análise das linhas e a análise das colunas, tá? Então, por exemplo,
nas linhas eu tive um fator P maior do que 0,05, tá? As linhas, se eu for olhar nos meus dados, as linhas aqui dizem respeito ao meu condicionamento, tá? Cada conjunto de linhas aqui é um condicionamento diferente, tá? Então isso quer dizer que o condicionamento não tem influência significativa nos meus resultados, tá? E aqui, falando nas colunas, tá? Para as colunas, então, o valor do P ele é menor do que 0,05, tá? E as colunas, o que elas me dizem nos meus resultados? As colunas me falam sobre o padrão de enrolamento. Tem aqui padrão 1 para 1, 3 para 1, 5 para 1, tá? Então, isso quer dizer, então, que o padrão de enrolamento tem influência significativa nos meus resultados, tá? Então, na hora de colocar um trabalho, a gente calcula o fator P, a gente determina o fator P, é esse valor aqui que a gente leva em consideração, tá? Então, lembrando, a gente vai selecionar os dados, quer dizer, nem precisa selecionar os dados aqui, pode selecionar depois. Dados, análise de variância, aliás, análise de dados, seleciona análise de variância, aqui fator duplo sem repetição, e daí que ele só vai pedir o intervalo de dados e é isso aí, tá? Então, se a gente quer calcular a nova, essa é uma forma de calcular pelo Excel, tá? E por fim, eu tinha planejado mais ou menos 1h30, tá, para esse curso. Então, tipo, essa parte gráfica aqui era isso que eu tinha. E aqui é mais um extra, assim, quando se alguém quiser usar, fazer seus planejamentos aí de vida, de mestrado, de doutorado aí no Excel. Aqui algumas operações com data, tá? Então, por exemplo, se tu quiser fazer uma planilha de cronograma, sei lá, um cronograma aí para as próximas atividades. Se o Josiel quiser fazer um cronograma ali para terminar a qualificação, por exemplo, ele pode vir fazer um... Justo. Necessário, inclusive. né, Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, sei lá, fazer uma lista de atividades, posso colocar o início, o tempo necessário e o término, que daí ele calcula aqui a data do término, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer uma sequência aqui de atividades, tá? Posso colocar aqui cada uma das atividades, tá? Posso colocar aqui certinho conforme eu precisar, tá? O início, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com datas, né? Então eu posso colocar a data do jeito que eu quiser, por exemplo, sei lá, 11/1, apareceu aqui só 11 de janeiro. Se eu botar 11/1 de 2021, ele vai aparecer aqui o ano completo, tá? Então eu posso trabalhar de várias formas assim com data, tá? Se eu quiser personalizar bem essa apresentação de data, eu posso selecionar aqui, clico com o direito, formatar células. Eu posso tanto vir aqui em data e selecionar alguns dos formatos prontos que ele já tem, tá? Ou eu posso vir no personalizado, tá? Aí eu posso colocar, se eu quero que apareça só o ano com 2 algarismos, só 21 e não 2021, eu posso colocar DD, dia, mês com 2 algarismos, ou com um só, daí eu coloco só um M. Aqui ele vai, no exemplo, ele já vai ficando aqui do jeito que eu vou formatando, tá? Mas é DD pro dia, M pro mês. Se eu colocar mais, ó, 3 M's ele muda para janeiro, abreviado, mais um ele muda para janeiro o mês inteiro, tá? Então eu seleciono do jeito que eu quero. Se eu quiser botar só uma barra e 3 vezes, tá? Se eu quiser que apareça o ano, barra e ano com 2 algarismos, ano com 4 algarismos, tá? Do jeito que eu quiser. Aqui eu não quero colocar ano, eu quero colocar um espaço e quero que apareça o dia da semana. Então, com 3 Ds aqui eu já começo o dia da semana. 3 Ds ele já puxou o segunda-feira abreviado, mais um ele já puxou o dia inteiro. Então eu quero que apareça só assim, tá? Beleza? Tá. Então, ficou meio feio isso aqui. Mas enfim, é só para mostrar mesmo. Aqui, tá, um número só. Então ele fica assim, né? A data do jeito que eu quero. Aí vamos supor que eu quero colocar, sei lá, número de dias aqui. E isso aqui ele continua formatado como um número. Essa vinha aqui em cima, ele é um número. Então eu posso colocar, sei lá, 7 dias, 10 dias, sei lá. E daí aqui eu também vou formatar, tá? Então eu seleciono aqui onde eu vou querer que apareça a palavra dias do lado, formatar célula, personalizado. Tem os modelos prontos, mas os personalizados é sempre melhor.
Eu quero que apareça um número com 2 algarismos, então eu coloco 00, abro aspas, espaço, dias, tá? Se eu quiser, posso colocar, sei lá, meses, enfim, do jeito que eu quiser, tá? Dias. Então tá aqui 7 dias. E daí, se eu quiser ver o término, posso vir aqui, mais esse valor aqui, tá? Que eu posso fazer operações de soma com data sem problema nenhum, tá? Então, vem aqui, passou 7 dias, começa dia 11 e termina dia 18, tá? Posso fazer assim para todos. Eu posso fazer por meses também. Eu posso fazer eu posso fazer com meses aqui em vez de dias, tá? Aí para meses eu tenho um outro jeito aqui de acrescentar meses a essa data. Por exemplo, eu tenho, vamos supor que sejam meses aqui, tá? Meses. E então o término vai ser, tem essa função chamada data_m, abro parênteses, a data inicial, que é essa aqui, ponto e vírgula, meses, é esse número aqui, e pronto, aqui ele botou 7 meses além dessa data, tá? Essa função pode ser útil, que ele chama data_m. Eu tenho uma data e eu quero botar um número de meses, então data_m, a data, ponto e vírgula, o número de meses, tá? Se eu quiser colocar um status aqui, por exemplo, do 0 a 100%, eu posso colocar um número aqui e tem essa função aqui de formatação condicional, ó, que eu seleciono aqui meus dados e posso criar uns gráficos aqui, ó. Barras de dados, tem várias opções, coloridinho e tal, posso botar o que eu quiser. E daí aqui eu posso gerenciar as regras e posso definir aqui qual que é o valor mais baixo e qual que é o mais alto. Eu quero que o meu mínimo seja 0 e o meu valor e o meu máximo seja o número 100, por exemplo. Tá? Para ser de 0 a 100%. Tá? E é isso aí. Agora, por exemplo, se eu quiser se eu quiser fazer uma função aqui para me dizer se se eu já concluí ou se eu estou atrasado na tarefa, eu posso usar uma condicional, né? Então eu posso, deixa eu colar aqui embaixo para não me perder. Então eu posso, por exemplo, criar uma função assim, ó. Se o valor aqui que eu tiver colocado for igual a 100, se, abre parênteses, esse valor aqui for igual a 100%, então, concluído, tá? E aí, caso contrário, tá? Que é o ponto e vírgula aqui, posso colocar uma outra funcionalidade, posso colocar uma outra condicional. Então, eu sei que eu vou estar atrasado com duas situações. Se a data de término já tiver passado e se o status não tiver em 100%. Então, são duas condicionais, são duas condições. A data tem que estar menor e a data final tem que estar menor e o status tem que estar abaixo de 100%. Então, vou colocar então mais um C. Então, se eu tenho duas funções para colocar, eu tenho que colocar um E antes dessa condição para que são duas condições, tá? Então, aqui eu coloquei um novo C, E, e as minhas duas condições, então, essa data tem que ser menor do que hoje. Como é que eu represento hoje? O E20 tem que ser menor do que hoje, tá? E abre e fecha parênteses, o Excel entende, tá? Ponto e vírgula, e a minha próxima condição. A minha próxima condição é que o status seja menor do que 100%. Então, a próxima condição é que aqui o F20 seja menor do que 100%. E aí eu fechei o teste lógico, tá? Fechei? O E também tem que fechar. Tá? Valor se verdadeiro. Então, se essas duas condições tiverem sido alcançadas, então é porque eu estou atrasado. Atrasado, tá? Caso contrário, não vai aparecer nada, porque eu não tô concluído, mas também não estou atrasado. Então, se eu não é para aparecer nada escrito, eu tenho que colocar aspas, duas aspas ali. Tipo, mesmo que eu não coloque nada, tá? Sempre tem que ser entre aspas. E se não tiver nada para escrever, tem que colocar duas aspas igual. Fecho, fecho, fecho. Concluído, atrasado, atrasado, atrasado. E aqui já não é nenhum, porque não tem nenhuma dessas condições, tá? Isso, claro, eu estou mostrando aqui para uma planilha de cronograma, mas se eu tenho um resultado de ensaio e quero já criar um indicador para dizer
se o meu ensaio está aprovado ou reprovado, se o resultado está dentro ou está fora do que eu preciso, se deu dentro ou fora do esperado, enfim, posso usar para tudo que eu quiser, né? E por fim, se eu quiser, eu posso fazer uma formatação condicional por cor também, tá? Então, eu posso selecionar aqui a minha faixa a região aqui onde vão estar esses dados e posso criar uma nova regra. Então, eu posso ou vir em nova regra, ou gerenciar regras e tal. E eu posso aqui criar uma nova regra. Então, vamos supor que formatar apenas células que contenham igual a concluído. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Se o valor da célula é igual a concluído, eu não lembro se eu preciso colocar entre aspas, acho que não. Deixa eu tentar, se der, porque não dá. Se o valor da célula é igual a concluído, então eu formato, posso, sei lá, preencher ela de verde escuro e colocar uma fonte, sei lá, verde claro, tá? Aplicar, ó, beleza, ele entendeu. Posso criar uma nova regra, apenas células que contenham o valor da célula é igual a, sei lá, atrasado. Então, formatar, sei lá, posso botar um preenchimento que eu quiser e uma fonte, sei lá, branca, assim. Tá? Ó, ele entendeu. Tá, então isso aqui dá para usar para qualquer coisa. E aí com isso vocês conseguem fazer um, sei lá, um cronograma ou usar essas condicionais ali para qualquer tipo de ensaio, enfim, tá? Então, gente, o que eu tinha preparado para trazer aqui para vocês era isso, então, que era mais a questão dos gráficos de ensaio ali, para fazer a formatação dos gráficos, ajustar a curva e fazer esse tipo de ajuste de curva aqui e fazer alguns cálculos de estatística aqui, mostrar desvio padrão, esse tipo de coisa, tá? Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, tá? Vou colocar no grupo ali daqui a pouco. Tá? E daí se alguém quiser, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, tá? Da minha parte, o que eu preparei para vocês era isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma ideia de como fazer diferente alguma das coisas aqui. Que nem eu falei para vocês no começo, né? Tipo, é o jeito que eu sou acostumado a fazer. Muito provavelmente existem jeitos mais fáceis de fazer muitas das coisas que eu fiz aqui, né? Então, se alguém tiver alguma ideia, enfim, tá? Mas, enfim, acho que da minha parte aí seria isso que eu tinha de material, tá? E fico aqui à disposição para dúvidas, comentários e etc. Tá?